Essa semana nós fizemos uma obra lá em casa e uma pessoa foi prestar serviço lá. E quando ele entrou cedinho, a gente estava ali, já fez um café e ficamos ali conversando antes dele começar a fazer o serviço que tinha para fazer. E aí ele falou, um cafezinho é bom, para dar uma acordada à noite, não dormir bem. Eu disse: você está com dificuldade para dormir? E ele disse: estou com muita dificuldade para dormir. E aí ele começou a falar de crises de ansiedade que ele sentia muitas vezes no meio da noite e não conseguia mais, ter uma noite tranquila. Vendo o noticiário essa semana, não sei quem viu e quem é mais ligado a esporte e a futebol, mas o Copley, acho que é assim que fala o nome dele, técnico do Liverpool, ele pediu afastamento por esgotamento emocional. Um cara dos melhores técnicos do mundo, esse cara aí, dos melhores técnicos do mundo, na liderança do campeonato ali, inglês. E ele disse: eu achava que a minha energia era infinita, mas eu descobri que ela não é infinita. Ele, dando entrevista, ele falou que ele se comparou a um Porsche, a um carro muito potente, mas que ele não estava tendo combustível para continuar. E ele precisava parar. Essa frase, eu achava que a minha energia era infinita, mas ela não era infinita, ela não é infinita. Cheguei aqui na igreja, conversando com a Valesca e o Cláudio ali na sala, e eu compartilhando essa coisa da pessoa que tinha ido lá em casa e nem tinha visto a notícia ainda do técnico do Liverpool. E a gente olhou um para o outro e o nosso comentário foi: tem tanta gente passando por crises emocionais, tem tanta gente passando por adoecimentos emocionais, tem tanta gente adoecido e adoecida mentalmente. A gente olhou um para o outro e fizemos isso como uma constatação, essa conversa tinha um teor de pergunta, de porquê, ou de lamento por isso, porque a gente sabe o quanto isso traz sofrimento para quem está passando por crises emocionais, para quem tem adoecido mentalmente, como também para quem está perto e para quem convive. Conversando com um dos professores aqui, um professor da nossa igreja que trabalha como professor, Fundamental 2, e ele disse: pastor, eu tenho uma sala aqui de 35 alunos, 20 tomam remédio. 8º ano. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre saúde mental, dos dados da Organização Mundial da Saúde. O Brasil é tido como um dos país campeão em ansiedade, em crises de ansiedade. 10% da população. Mas há um alerta que diz que, olhando para o futuro, de que em cada 4 pessoas no país sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. De 4 pessoas, 1 enfrentará um transtorno mental ao longo da vida. A gente pegar aqui, de cada 4 pessoas que está aqui, 1. Eu sei que isso não é para escrever em rocha, são estudos que são feitos, eu não fui a fundo nesses números, porque ele não, se é um pouquinho a mais, se é um pouquinho a menos, não faz diferença para o que a gente tem para conversar aqui. Uma pesquisa rápida que eu fiz. Outro levantamento feito pela Vitude, é uma plataforma online voltada para tanto saúde mental como trabalho, também falando muito sobre trabalho, aponta que 37% das pessoas estão com estresse extremamente severo. 59% se encontram em estado máximo de depressão. É assustador ver isso aqui. E 63% estão em crise, em ansiedades em níveis altos de ansiedade. E a gente não precisa ir longe, pessoal. Se a gente olhar para as pessoas que convivem com a gente vai ver isso, a gente vai enxergar isso dentro da nossa família, dos nossos ciclos de amizade,
nós vamos enxergar isso. Isso é uma realidade no nosso meio. Pessoas e mais pessoas sendo afastadas do trabalho, pessoas não conseguindo continuar sua vida, suas responsabilidades, seguir a sua história. E aí, por que tanta gente tem adoecido mentalmente? Por que será, meu povo? Quando eu tento responder essa pergunta, eu tenho um sentimento assim de olhar para a cultura que a gente vive, o mundo que a gente vive. Sabe aquilo que a Bíblia chama de mundo? O mundo. O mundo como sendo algo da cultura que não tem a ver com Deus. Existe um conceito de mundo na Bíblia que é o mundo, né? O mundo como algo cultural, algo que está aí presente na cultura que não tem a ver com Deus. Saudade da época que a discussão e a compreensão que as pessoas tinham é que tinha a música do mundo e a música que não era do mundo. Será que quando Paulo, falando sobre mundo, ele está falando desse tipo de coisa, ou ele está falando de questões culturais, que estão presentes na nossa cultura, que se transformam em nossos valores, que nós perseguimos severamente, como um valor de vida, mas é mundano, não vem de Deus e nem do Evangelho, vem da ganância, do pecado, dos nossos adoecimentos. Geramos uma cultura muito adoecedora. O homem é o artesão da cultura, o ser humano é o artesão da cultura. E como seres que somos inseguros, pecadores, nós geramos uma cultura muito adoecedora. E aí eu fui olhar para essa cultura e vou trazer algumas frases aqui, algumas expressões, tá? Para a gente dar um mergulho nisso rápido, e depois eu ir para o texto que eu quero trabalhar com vocês. Sociedade do desempenho, nós vivemos na sociedade do desempenho. Você tem que ter um bom desempenho, você tem que produzir. E se você chega aqui, você agora precisa chegar aqui. E se você chega aqui, agora você precisa chegar aqui. Alguém se identifica? Lembra do livro Sociedade do Cansaço? Que a gente conversamos sobre isso também no trabalho. Vivemos numa sociedade do desempenho, onde nós precisamos produzir. Você vale por aquilo que você produz, por aquilo que você consegue gerar. E se você consegue gerar algo que as pessoas querem, porque se você gera um bocado de coisa que o mercado não quer, ou que as pessoas não querem, você também não tem valor. É a sociedade do desempenho. A sociedade da positividade, onde não há espaço para discurso negativo. Essa própria pregação aqui, ela começa num tom que algumas pessoas já vão dizer, lá vem discurso negativo. Mas nós estamos adoecendo por excesso de positividade, por excesso de que só se posta e só se coloca o que está bom, por um discurso quase infantil, de que vai dar tudo certo porque vai dar tudo certo. Eu sei que quando a gente está no desespero, a gente precisa se agarrar nessas coisas, mas quando isso vira uma máxima que só o positivo pode ser falado, só o positivo pode ser colocado à frente, a vida não é feita apenas de coisas positivas. E nós adoecemos quando nós tiramos a negatividade e ficamos vivendo um discurso de positividade, se achando otimista. Você vai adoecer. Vivemos uma sociedade de positividades, de excesso de positividades. As pessoas só postam coisas boas. A gente está treinado a repetir que vai dar certo. E esse discurso positivo, às vezes, até é um cala-boca. É tipo, não fala mais, não. A sociedade da transparência. Eu falei sobre isso aqui há 2 domingos atrás. Onde nós estamos extremamente transparentes nas redes sociais. Mas no fundo, ninguém está mostrando nada. Absolutamente nada. É uma transparência fake, superficial, que não revela de fato quem somos e o que temos vivido. Uma sociedade do consumo. Vivemos para o consumo, funcionamos para o consumo. Os nossos sonhos estão ligados a consumo. Até mesmo a nossa maneira de viver a fé, ela tem se transformado em uma experiência de consumo. Para o culto que te agrada, para a mensagem que te traz alguma coisa, para a experiência, o serviço espiritual, religioso que te ofereça alguma coisa.
Amamos as coisas, usamos pessoas e transformamos Deus no patrocinador do nosso estilo de vida. É óbvio que nós adoeceremos. Parece que ter saúde hoje significa viver contra a cultura. É não seguir aquilo que o mundo dá. É fazer o que Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tomem a forma deste mundo, porque este mundo traz valores que não são de vida. Vivemos a sociedade da insuficiência. Nada é suficiente. A insuficiência do ter tem a ver com o consumo. A insuficiência do fazer, porque o que fazemos nunca já fez, então já morreu, agora tem que fazer de novo. A insuficiência do saber, que parece que quando você aprende, mudam o que você sabe, e agora você já não sabe mais. E a insuficiência daquilo que você é, do seu ser. Vivemos uma sociedade da insuficiência. Vivemos a sociedade do aglomerar / isolar. Vivemos esse padrão. Mas ninguém tem mais receio de gente. Não, a gente não tem mais receio de multidão. No sentido que a gente pode ver como a gente tem vivido. Ora a gente está aglomerando em shopping, em cinema, em restaurante, via de regra se tiver muita gente. Ou ora a gente está se isolando, porque o contato com 2 ou 3, o contato cara a cara, ele está se tornando mais difícil. Então a gente está vivendo um padrão do multidão ou isolamento. Temos adoecido na nossa capacidade de viver relacionamento. Vivemos uma sociedade pós-guerra e pós-pandemia. O povo que a gente está vivendo hoje, vocês têm noção que há 4 anos atrás, mais ou menos nessa época, nós estávamos prestes a enfrentar coletivamente uma experiência que marcou drasticamente a nossa maneira de viver, de se relacionar. E achar que a pandemia passou só porque não morre mais ninguém com Covid, como morria antes, não é verdade. Os efeitos da pandemia, eles estão aí presentes em nós. Vivemos uma situação pós-pandêmica que é de muito adoecimento emocional, e muito do que nós estamos vivendo, tem a ver com o que nós vivemos há um pouco de tempo atrás. Com toda essa cultura e com tudo isso. Mas já passou. Cuidado para você não continuar negando. Passou a pandemia, mas a pandemia de saúde mental, de adoecimento mental, se instalou. E nós estamos vivendo isso dentro da nossa casa. A gente muitas vezes olha e diz: meu Deus, o que é que a gente faz? Para onde que a gente vai? Que solução a gente tem? Vivemos uma sociedade nova. Mudou muita coisa, meu povo. Mudou o jeito que nós trabalhamos, mudou o jeito que nós nos relacionamos, mudou o jeito de se comunicar, mudou tudo. De 2020 para cá a mudança foi absurda. No jeito de fazer as coisas, no mercado, em tudo. O jeito de trabalhar mudou tudo. Os especialistas dizem que nós vivemos uma aceleração, que mudança que nós íamos viver em 10, 15 anos, nós vivemos em 2 anos. Aí há quem diga: que legal, que evolução, mas nós não nos preparamos emocionalmente para todas essas mudanças. O jeito de trabalhar mudou, o jeito de viver a vida tem mudado radicalmente e vai continuar mudando muito. Esse aumento assustador da velocidade das mudanças. O nosso corpo, nossa mente, o nosso emocional, não respeita isso aí não. Ele buga. Ele entra em curto-circuito. Pastor, o senhor hoje veio pesado, né? Mas é porque eu preciso falar dessa realidade, para que você entenda que está tudo bem você estar assim.
Você não está assim porque você é um derrotado. Existe motivo para nós estarmos do jeito que nós estamos. Quando eu falo dessas estatísticas, é para você olhar e dizer: eu não sou uma exceção, eu não sou um louco, eu não sou um derrotado, simplesmente um fraco, embora um dos caminhos para a cura é a gente reconhecer que a gente é fraco, a gente vai já falar sobre isso. Mas que está tudo bem. Que você precisa ter paciência com você. E que você precisa ter paciência e um olhar menos julgador para as pessoas que têm adoecido perto de você. Queria compartilhar um texto com vocês, meus irmãos. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem gosta desse texto? Levanta a mão. Esse texto ele marca, sabe? Ele marca a vida da gente em vários momentos. Principalmente o versículo 7. A gente gosta mais do 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós amamos esse texto. E eu queria ler ele com vocês de uma forma mais vagarosa. Primeiro, quando ele diz lá no versículo 6, humilhai-vos. Humilhai-vos. E talvez um dos caminhos de nós conseguirmos começar a trilhar uma busca e alguma vitória em nossa cura ou em nossa forma de restaurar a nossa saúde mental, seja nós nos humilharmos. Quando esse cara que foi lá em casa trabalhar conversou comigo, eu olhei para ele e eu disse: mano, primeira coisa que tu precisa fazer é aceitar a derrota, mano. Aceita a derrota de que tu não está bem. Aceita, acolhe isso. Você não está bem. Porque ele não consegue aceitar isso. Ele não consegue aceitar isso e a vivência que ele tem de igreja levou ele a olharem para ele e julgarem ele. Como se ele tivesse em pecado por estar sentindo isso. Ao contrário, meu povo, nós estamos sentindo isso porque todos nós construímos um jeito de viver que é pecado, não é um pecado de uma pessoa. Nós erramos o alvo, e não é pecado como uma questão de certo ou de errado, ou de uma questão moral, de agradar ou desagradar a Deus. Nós erramos o alvo. Nós erramos o alvo. Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? E a gente precisa se preparar para entender que se a gente quer buscar algum tipo de saúde, a gente vai precisar viver um contracultura e se abraçar com o Evangelho de Deus de forma muito forte, para rebater essas culturas que nos adoecem. E a primeira coisa que a gente precisa rebater é a cultura do você pode, de você é capaz, de que você consegue, de que basta você declarar, que você precisa destravar alguma coisa na sua cabeça para poder dar certo, de que você precisa, sabe, esse discurso que a religião abraçou. A religião abraçou um discurso, e aí presta atenção, vou fazer uma observação, um discurso raso de coaching. Porque existe o coach sério e existe o coach raso. A religião abraçou esse discurso de positividade de uma forma muito intensa. Isso traz gente, isso lota auditório. É isso que as pessoas querem, um discurso que mostre para elas um caminho bem direitinho que elas vão seguir. Ninguém quer que alguém chegue para você e diga vai dar errado. Todo mundo quer que alguém chegue para você e diga o quê? Vai dar certo. Mas muita coisa na nossa vida vai dar errado. E se a gente não se prepara para isso, a gente não consegue seguir.
Então a gente precisa se humilhar. E eu disse, irmão, tu precisa aceitar a derrota primeiro, antes de qualquer coisa. Aceita que tu não está bem, cara. Aí ele descobriu que eu era pastor, a gente começou a conversar, ele falou que a igreja que ele foi, o pessoal deu em cima e colocou de forma muito pesada, e ele foi julgado, porque ele não podia estar daquele jeito, como se fosse falta de fé dele, ou é porque ele não crê. Porque tanto o discurso do coach, como o discurso da religião, que é esse discurso positivo, quando não acontece o que ele promete, a culpa é de quem? Nos dois discursos. É de quem? É sua, que não fez o que tinha que fazer, ou sua, que não creu. Depende de onde você está. Se você está numa palestra ou num culto. É sua culpa, porque você não creu. Ou é sua culpa, porque você não fez o que tinha que fazer. Você não seguiu a minha palavra. E a minha palavra é a palavra de alguém, tá? É a receita de bolo que alguém está dando. Que você não conseguiu porque você não seguiu. Por isso você não conseguiu. E aí esse texto que eu li, o 6 e o 7 com vocês, olha o que diz o 5º. 1 Pedro 5,5. Revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente não está dando conta, que a gente não consegue, de que a gente está fraco, e tratar isso com mais naturalidade. Eu vi um pastor falando que nós precisamos fomentar uma cultura de vulnerabilidade. O Evangelho e a Bíblia, ele não trata pessoas como super-homem e mulher maravilha. A Bíblia é repleta de pessoas com muita vulnerabilidade, com muitos sentimentos, com muita coisa acontecendo. E esse discurso do corpo fechado, esse discurso do... Porque tem o corpo fechado e tem o homem blindado. O casamento blindado. O crente blindado. É o super crente. Não existe crente blindado. Se lhe prometeram blindagem, esqueceram lá, você esqueceu de ler lá a notinha lá de rodapé, dizendo que tiro de 12 passa. Essa blindagem aí, entendeu? Ó, tiro de 12, se der no mesmo lugar, passa. Não existe essa blindagem, pessoal. No mundo tereis aflições. Pedro está escrevendo para um povo que está ansioso, por quê? Porque eles estavam sofrendo perseguição. Eles estavam sofrendo perseguição por serem cristãos. E eles provavelmente, muitos deles iriam morrer em pouco tempo, por serem cristãos, porque a igreja aqui estava sendo perseguida. Nós também sofremos uma perseguição, mas é de valores, é de entendimento. O mundo está aí vendendo algo para a gente, pessoal, que não é o que Jesus disse para a gente. Jesus não está comprometido com a tua riqueza, Jesus não está comprometido com o teu estilo de vida fútil. Ele está comprometido com a tua vida, de que você tenha vida em abundância, de que você aprenda com Ele a viver essa vida. Mas primeiro nós precisamos nos revestir de humildade. E humildade para a gente mesmo, e humildade para quem está do lado da gente, tá? Que está sofrendo. A gente precisa ter humildade com essas pessoas. Eu vi uma psicóloga dando uns exemplos, é a Franciele Mafton. E ela falando quando uma mãe está exausta, as pessoas vêm e dizem, é porque ela quis ser igual ao homem. E aí está querendo dar conta de um bocado de coisa e está desse jeito. Quando um adolescente ou um jovem está exausto, a sociedade vem e diz assim, olha que geração fraca. Essa geração é muito fraca. Se você vê alguém da geração X, que é a minha geração, falando da geração dos milênios, geração Y, geração Z, é impressionante como eles têm uma arrogância. Nós temos uma arrogância em relação a essa geração, de dizer que elas estão cheias de defeito. Mas quem criou a geração Z e Y foi a geração X, que diz que o jeito certo foi o jeito que ele foi criado. E aí ele foi tão certo que ele não soube nem criar os filhos dele.
Ele foi tão oprimido, ele não tinha direito a nada, ele não podia nem falar. Os baby boomers, aqueles mais antigos, né, não podiam nem abrir a boca, era na palmatória na mão. Tem gente que disse, olha, com isso aí, ó, o menino tinha isso aí, ó, não sentia nada. Sentia nada não, vai conversar com esse pessoal, é tudo cheio de bloqueio. Não sabe dizer eu te amo, não sabe dar um abraço. Não sabe acolher o andor, não sabe conversar sobre relação. Tudo bloqueado. Só sabe trabalhar com coisa prática. A gente precisa de humildade. A gente precisa de humildade para entender que essa galerinha que está aí, pessoal, está enfrentando coisas que nós não enfrentamos. Eles estão lutando com coisas que nós não lutamos. Nós não lutamos, nós não sabemos o que é. Porque nós nascemos, eu nasci e não tinha nem internet de escada. Aquela coisa que pegava o dia de sexta-feira até segunda-feira. Nem isso aí tinha. Nem isso aí tinha. Domingo, meu povo. Domingo não tinha nem nada aberto. Quem quiser que comprasse pão e fizesse feira no sábado, porque domingo estava todo mundo em casa, com a família, assistindo o radinho o jogo e lavando o carro na rua que não tinha o que fazer. Esperando sair os gols lá do Fortaleza. E do Ceará também. Era. A gente vivia junto, a gente vivia aglomerado em família, a gente tinha irmãos. A gente tinha primo. Era reca. Meu povo, quantas crianças cabiam dentro de uma Brasília? Quantas crianças cabem hoje num Spin? E eu estou falando um Spin para botar tão grande. Uma Hilux. Só cabe 7. 7 não, 6, que tem que ter um adulto dirigindo. O mundo mudou. E a gente precisa ter humildade para entender que está tudo bem a gente estar doente. A gente vai se entregar para isso, mas a gente precisa aceitar. A gente precisa aceitar. Então o que é que Pedro diz? Humilhai-vos. Porque muitos dos nossos adoecimentos é querermos ter um poder que nós não temos. Sobre o futuro, sobre o tempo, sobre o desejo. Nós não temos esse poder. Ninguém aqui está configurado para se frustrar. A gente está configurado para ter tudo que a gente quer. E acredite, você pode, basta você acreditar. Não pode, meu povo. Ninguém aqui pode ter tudo que quer. E a gente precisa da humildade de reconhecer a nossa fragilidade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O texto continua e fala: potente mão de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ele vai dizendo: olha, você não tem o poder, Deus tem o poder. Você não controla o seu futuro, Deus controla o teu futuro. Você não tem poder sobre o outro, de manipular o outro, e querer que o outro faça o que você faz. Você não tem. Deus tem poder, nós não temos. Então humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aí vem a expressão: a seu tempo. O que é que Jesus disse, sobre isso? Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio quê? Então o dia tem mal? Tem, né? Todo dia a gente tem um mal para dar conta. Cuida do mal de hoje, é o que Jesus está dizendo. O mal de amanhã, deixe para amanhã. Parece simples, né? Mas não é. Numa cultura que a gente está o tempo todo bombardeado por uma instantaneidade, por uma positividade, que não há espaço para nada. E aí o medo da gente ser reprovado, da gente não dar conta, da gente, ser rejeitado, porque a gente não atingiu as expectativas de tudo que está posto. É fácil a gente adoecer. Deus tem o tempo dele. O texto diz que ao ter o seu tempo ele nos exalte.
Deus tem um tempo dele de operar na vida da gente, não é no nosso tempo. A gente precisa ter essa humildade diante de Deus, diante dos nossos irmãos, de ver uma pessoa passando por uma crise e ficar, essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa na verdade, mas é porque essa pessoa, mas também tem humildade, tem humildade. Não olhe assim não, porque Deus dá graça aos humildes e Deus resiste ao soberbo. E nós precisamos de empatia com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor, porque não está fácil. Eu não queria dizer não, mas eu acho que vai piorar. E se a gente não se humilhar, a gente não vai conseguir dar conta. Não digo que vai piorar na tua vida não, tá? É isso tudo que está aí. Que parece que está melhorando pra caramba. Mas a gente está vendo os efeitos de tudo que a gente está vivendo. A gente está vendo os efeitos de como que tudo está sendo configurado. E o que isso vai dar na vida da gente? O texto continua e diz, lançando sobre ele. O que é que você tem feito com a sua dor? Eu nem coloquei ansiedade aqui, porque às vezes não é ansiedade, às vezes é uma depressão, é uma angústia, é uma mágoa. O que esse texto nos convida é pegarmos isso que está afligindo nosso coração e lançarmos em quem? Nele. Lançarmos em Deus. E colocarmos isso na mão dele. Eu não sei o que você tem feito com a sua dor. Às vezes a gente conversa ela com pessoas, isso é muito bom. A gente vai para terapia, isso é muito bom. Às vezes a gente precisa tomar medicação, isso é muito bom também, quando bem acompanhado e bem orientado, de uma forma responsável, é muito bom. Tudo isso é muito bom. Mas o que este texto nos diz é, lancem sobre ele toda a nossa dor, ansiedade, toda a nossa dor, a nossa tristeza, lance sobre ele. Eu convido você a aprender a chorar com Deus, a se derramar diante dele, abrir o teu peito. Na Bíblia tem uma expressão que as pessoas rasgavam suas vestes. A gente está treinado até para não fazer barraco, né? O povo fazia barraco com Deus. Rasgavam as suas vestes e jogavam no chão. Esse é o povo saudável. É o que sabe rasgar as vestes diante de Deus, é que sabe colocar o joelho no chão, colocar a boca no pó. Foi a última vez que você fez isso? Ou você está querendo manter a pose do equilíbrio? Já falei isso uma vez aqui. Às vezes a gente fica querendo manter a pose do equilíbrio na relação com Deus, e aí vai viver a vida e não segura a onda. Vai só se desequilibrar. Então vamos fazer o seguinte: fechou a porta do teu quarto, tá tu e Deus, desequilibra. Pode ir que Deus aguenta. Pode ir que Deus não vai sair dali dizendo, af, que pessoa pesada, vou dar uma voltinha com o Espírito Santo. Ele não vai fazer isso. Deus aguenta você, meu irmão. Sabe o que é mais tremendo? Ele aguenta a gente tudinho junto. Vai lá e se derrama. Você crê? Isso é para quem crê. Porque fechar a porta do quarto, se derramar diante de Deus, é para quem crê numa relação com Ele. Lança sobre Ele a tua ansiedade. Aí depois que você se desequilibrar todinho na presença de Deus, aí você faz assim, ó. É isso, Deus, era isso que eu tinha para dizer, Deus. Assim que eu estou, Pai. Aí talvez você saia de lá, encontra uma pessoa na frente, nem desequilibra. Aí encontra uma outra lá e nem desequilibra. Aí encontra aquela pessoa no shopping, corre para o banheiro, tem mais um tempinho com Deus lá. A gente precisa dessa dependência.
Você quer depender de uma coisa que não vai te trazer nenhum dano? Depende de Deus. Pode depender dele. Ele não te adoece. Religião te adoece. Deus não. A religiosidade te adoece. Mas a tua relação com Deus, sincera com Deus, vai lá que dá certo. Lança sobre ele a tua ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus vai cuidar de você, mesmo quando você está desequilibrado? Sim ou não? Deus vai cuidar de você, mesmo quando você está com raiva dele? Sim ou não? Deus vai cuidar de você, mesmo quando você chuta o pau da barraca e vai fazer um bocado de coisa que não presta para tentar sanar a tua dor e depois volta todo quebrado. Deus cuida de você, continua cuidando de você. O que é que diz o Salmo 139? Que ainda que a gente faça a nossa cama onde? Lá no inferno, no abismo, ainda assim a sua mão nos guiará e a sua destra nos sustentará. O que Pedro está dizendo é: Ele cuida de vocês. Ele está cuidando de vocês e não vai parar de cuidar de vocês. Então lancem sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pastor, mas mesmo se eu chegar lá nesse momento de lançar a ansiedade lá e disser umas coisas assim bem pesadas para Deus, você já viu Jó conversando com Deus? Você já leu o livro de Jó e já viu Jó se derramando na presença de Deus? O que é que ele falava? Ele está lendo assim, disse: vixe, agora vai ser fulminado. Agora vai ser fulminado. Que a pessoa dizer um negócio desse para Deus e continuar vivo. Mas não, porque Deus insiste em nos amar e em cuidar de nós. Amém? O que é que Deus faz com os soberbos? Ele resiste. O que Ele faz com os humildes? Ele enche de graça. Ele dá graça aos humildes. Ele resiste aos soberbos. Quero ler mais uma vez 1 Pedro 5, 6 e 7 com vocês. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa dor, porque Ele tem cuidado de nós. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E eu preciso aprender a me humilhar na presença de Deus.